1 aos Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 19 a 23. Nós estamos numa série de mensagens sobre ética e comportamento cristão. Eu estou convencido que o Brasil não muda se a igreja não muda. Vou repetir: o país não muda, a nação não muda se a igreja não muda. Por outro lado, o Senhor não derramará bênçãos sobre nós se nós não estivermos educados para a bênção que Ele quer nos dispor. Vou dar um exemplo. Você tem um filho adolescente, você o ama e está disposto a dar para o seu filho tudo que ele precisa, ele fará bem, sim ou não? Aí ele resolve pedir o teu carro para ir para a escola, você entrega a chave? Sim ou não? Por quê? Você não ama? O carro não é seu? Não quer agradá-lo? Dá para ele tudo que ele precisa, ele fará bem? Quer, mas ele não está pronto para receber a chave do carro e ir para a escola. Então há coisas que Deus quer dar para nós, mas que nós não estamos prontos para receber. Por isso, pela sua palavra, Ele nos educa, nos orienta. E tem coisas que parecem banais, superficiais, mas que o Senhor traz em consideração. Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Você pode dizer amém? Agora volta comigo para o Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Eu vou te explicar um pouquinho disso que Paulo está falando aqui aos Coríntios, porque eu já vi gente interpretando esse versículo de maneira corrompida, não é nem distorcida. E quando Paulo diz: fiz-me fraco para os fracos, tem gente pensando que eu preciso me tornar beberrão para ganhar os alcoólatras, que eu tenho que me tornar usuário de maconha para ganhar os usuários de maconha. Isso é uma distorção terrível do texto bíblico. Pastor Paulo estava comigo numa conferência uns anos atrás em outro país, e um dos ministrantes, usando esse versículo, disse que para ganhar alguns jovens para Jesus, começou a usar drogas com eles. Disse ou não disse? Pastor Paulo estava comigo. Então, isso aqui não é nem forçar o texto, isso é rasgar a Bíblia. Um comportamento desse não é forçar o texto, é rasgar o texto. Agora vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Eu estou começando a pregar tarde hoje. Hoje eu precisava começar a pregar às 7h30.
versículo 1 ao 6. Diz assim: todos encontraram? E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre todos eles, para fazeres juízo e justiça. Você pode dizer amém? Coloca a mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: educação é bíblico. Educação é bíblico. Estou precisando de socorro aqui, eu estou me ouvindo muito mal. Nós estamos falando sobre ética e comportamento cristão. Já falei com os irmãos que ética é de caráter coletivo, ela se diz respeito a regras, leis, princípios e parâmetros que regem um povo, uma crença, uma cultura, uma civilização. Moral é individual, porque enquanto a ética se diz respeito a regras, leis, costumes e padrões de comportamento de um povo, de uma época, de uma crença e de uma civilização, a moral se diz respeito à maneira como o indivíduo reage a estas leis, padrões, princípios e parâmetros. Já estudamos aqui ao longo destas últimas terças que nós estamos na era contemporânea ou na pós-modernidade. E o pensamento filosófico da era contemporânea verga sobre três fundamentos, que já falamos aqui: relativismo, privatização e secularismo.
Na linha de pensamento do relativismo, não há nenhuma verdade absoluta, toda verdade é relativa. Isto vale para Deus e para a Bíblia, ou seja, Deus não é único. Deus só é único para os cristãos, assim como o Deus dos budistas é único para eles, o Deus dos hindus é único para eles, o Deus dos muçulmanos é único para eles. Nenhuma verdade tem mais poder absoluto dentro dessa perspectiva. Na privatização, defende-se o padrão de comportamento de que cada um tem a sua verdade acerca da mesma verdade. Cada um tem a sua verdade acerca da mesma verdade. Cada um tem a sua verdade acerca do mesmo assunto. Não há mais princípios, porque cada um defende o que acredita, acredita no que quer e vive como decide para a sua própria vida. E no secularismo, não pode haver mistura entre a vida religiosa e a vida secular. Portanto, no ambiente religioso, eu pratico parâmetros, dogmas, regras, princípios da religião que eu confesso. Fora do ambiente religioso é a minha vida secular, então eu vivo de qualquer maneira. Esses três princípios anulam verdades fundamentais da fé cristã. Primeiro, porque nós não trabalhamos, a Bíblia não trabalha com verdades relativas, a Bíblia trabalha com verdades absolutas. Deus é único, Deus é santo, o seu Filho nasceu de uma virgem, sem pecar. O Espírito Santo nos foi dado como consolador da igreja. A palavra de Deus é a única palavra de Deus, inspirada, proveitosa para instruir e para redarguir. Isso é verdade absoluta. Eu não posso ter a minha verdade acerca de um assunto e você ter a sua, porque como igreja, nós somos guiados pela palavra de Deus. E nós precisamos nos libertar da ideia de que eu sou crente na igreja e fora da igreja eu posso viver a minha vida como eu bem entender, porque lá é outro ambiente. Na verdade, ser cristão não se restringe ao templo. Ser cristão é um estilo de vida, é um modo de vida, é um jeito de viver, um padrão de comportamento, além de uma confissão pública de fé naquele que é o Cristo vivo, ressurreto, poderoso e reinante para sempre. Dentro desse parâmetro, a igreja precisa estar atenta a valores bíblicos cristãos inegociáveis. Se perdemos a noção de valores cristãos bíblicos, nos caracterizamos naquele quadro que Jesus mencionou do sal que se tornou insípido e, portanto, para nada presta, porque ele não serve mais para salgar, porquanto não tem sabor. Jesus diz que nós somos luz, e como luz o nosso papel é resplandecer, brilhar, fazer o mundo ver que o nosso modo de agir, de falar, de viver é diferente. Quando o Senhor inspira Malaquias a escrever o seu livro profético no período pós-cativeiro, capítulo de número 3, versículo de número 17, ele diz assim: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: precisa haver diferença. Precisa haver diferença. E onde está essa diferença? No caráter de Deus gerado em nós pela operação do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no texto que nós lemos do capítulo 9, e ele diz: sendo livre, fiz-me servo para ganhar os servos. Estando livre da lei, não como vivendo sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo, mas vivi como estando debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Paulo está falando de lei de protocolo.
identificação. Eu e você precisamos entender que todo ambiente tem um código de acesso e um padrão de comportamento para permanecer nele. Se eu não acesso os ambientes respeitando os seus códigos, eu então me torno uma persona non grata. Não sou bem-vindo, porque não respeito padrões, leis e princípios, e isto é antiético. Então Paulo diz assim: eu vivi como se estivesse sem lei, para alcançar aqueles que vivem sem lei, não como se eu estivesse fora da lei, porque estou debaixo da lei de Cristo. Com isso ele está dizendo: eu não quebrei os valores espirituais para alcançar quem vive sem eles. Eu permaneci debaixo da lei de Cristo, mas respeitei, me aproximei deles com os seus valores, sem quebrar os valores espirituais que me regem. Isso é ética. No texto que nós lemos da rainha de Sabá, a fama de Salomão chegou até ela. Sabá era um reinado distante de Israel, famoso pela sua arquitetura, pela sua especiaria em perfumes, bem como pelos seus trabalhos de escultura. A rainha de Sabá vem a Salomão, ela diz: porque eu ouvi a tua fama. Presta atenção, toda boa fama atrai pessoas. Eu e você precisamos entender que todas as vezes que o diabo quer destruir alguém, ele ataca a boa fama, ataca o bom nome, trabalha para denegrir, para desacreditar. É terrível que a cultura ocidental não tenha percebido ainda que denegrir, caluniar, destruir a boa fama de alguém é a estratégia do diabo para paralisar qualquer pessoa que esteja desenvolvendo-se no propósito para o qual foi estabelecida. A Bíblia Sagrada diz que a multidão vinha de todas as regiões adjacentes ao Jordão para ouvir João Batista por causa da sua fama. As pessoas iam a Jesus no deserto para ouvi-lo, de tal modo que elas esqueciam até da comida, por causa da sua fama que corria por toda parte. Salomão diz em Cantares que o bom nome é como perfume, é como unguento. Então todas as vezes que o diabo quiser parar alguém, ele vai atacar o bom nome, a boa fama. De modo que, uma orientação pastoral: sempre que você ouvir a tentativa de denegrir a imagem de alguém, quem quer que seja, não se torne coadjuvante desta operação, porque o trabalho de destruir a boa fama de alguém é uma estratégia maligna para paralisar aquele que está cumprindo o seu propósito. E não importa qual seja o propósito ao qual estamos nos referindo, se ele é de ordem espiritual, se ele é de ordem humana, se ele é de ordem familiar, o diabo vai tentar paralisar quem está cumprindo o seu propósito. Por quê? Porque você só é completo no propósito para o qual você foi estabelecido. Fora do teu propósito, você não se desenvolve. Vou explicar. A boca foi criada para falar e não para ouvir. Se ela não cumprir esse propósito, a razão pela qual ela foi criada não se justifica. Um peixe é imbatível na água, porque ele está no lugar do seu propósito.
fora da água, em 1 minuto ele estará morto, porque está fora do seu propósito. Você precisa identificar o propósito para o qual Deus te estabeleceu, caminhar nesse propósito e saber que todas as vezes que alguém se levanta para te imobilizar no teu propósito, é um sinal de que você está na direção certa e o diabo está tentando mudar o teu foco. Não há ninguém no propósito para o qual Deus estabeleceu que não enfrente oposição. Vou repetir: todas as vezes que você estiver no propósito para o qual Deus se estabeleceu, você vai enfrentar ataque, crítica, oposição, bordoada, dificuldade de todos os lados. E não seja instrumento para atrapalhar alguém que está no seu propósito. Você me entendeu? Diga amém. Por isso que eu disse aqui: camarada chega, vou te fazer uma crítica construtiva, ok? Antes de me fazer uma crítica construtiva, me diz o que você já construiu. Então, nós precisamos estar no nosso propósito. A boa fama atrai pessoas, o bom nome atrai pessoas, de modo que todas as vezes que o diabo quiser te imobilizar, ele vai tentar atingir o teu bom nome. Levante assim a sua mão, por favor, e diga comigo: Senhor, guarda a minha integridade moral. Agora veja que a rainha de Sabá vem conhecer a Salomão, e quando ela chega na casa de Salomão, a Bíblia Sagrada diz que ela observou. Olha o versículo 4. Ela observou a comida na mesa. Eu preciso de tempo para isso aqui. A comida na mesa, o assentar dos seus servos, o modo de estar dos seus criados, as vestes deles, os copeiros, as vestes dos copeiros, a maneira que Salomão ia para a casa de Deus, presta atenção, até a forma que ele se comportava no templo. A rainha de Sabá observou. E se você ler o texto, ela louvou a Deus quando viu a maneira como Salomão se comportava no templo e como os seus servos se comportavam na casa, na mesa, na corte, no serviço, como eles se vestiam, como eles se assentavam à mesa, como se levantavam da mesa. Isso é ética, isso é espiritual, e presta atenção, e o nome de Jesus é glorificado onde há organização. Eu vou repetir porque quase ninguém me entendeu. O nome de Deus é glorificado onde há organização. Eu não consigo acreditar na operação de Deus na vida ou no empreendimento de alguém bagunçado, desorganizado. Não consigo perceber a presença de Deus num culto desorganizado. Então, por mais chateado que você fica quando eu estou aqui reclamando organização, se organização te incomoda, você está na casa errada, porque esta igreja vai funcionar organizada, bonita, tudo quadradinho, no lugar, na excelência, porque só há aprovação e bênção de Deus onde as coisas funcionam harmoniosamente. E eu tenho algo que pesa, não sei se é a meu favor ou contra mim. Eu viajei muito. Então, eu vi igrejas no Brasil inteiro. Eu vi igrejas em diversos países do mundo. Eu vi o que é feio num culto e vi o que é bonito. Cada viagem que eu faço, irmão, para uma igreja, eu volto com a minha cabeça abre um palmo,
Porque eu vi coisas que funcionam, e é incrível que quando eu viajo um dia e prego fora e volto, eu vejo a cadeira torta na fileira. Por quê? Porque quando você está no ambiente, a sua visão fica condicionada ao ambiente. Quando você sai um pouquinho dele e desopila, desintoxica, você volta e percebe o que não está funcionando e o que precisa funcionar. Então eu estava pregando um dia no nosso outro endereço, e uma irmã falou assim: Ave Maria, morar com esse homem deve ser terrível. Minha irmã estava sentada na fileira da frente e ouviu. E não é questão de ser terrível, é questão de entender que o reino de Deus funciona com parâmetro ético, com organização. Eu não vou conseguir terminar hoje, porque eu não quero atropelar isso aqui. Tem uns pontos que vai incomodar a gente, mas eu vou, próxima terça eu concluo, eu vou sentar contigo na tua mesa, eu vou comer com você enquanto eu prego, eu vou me arrumar com você na hora de vir para o culto. Dá licença, que eu vou bater na porta do seu closet. Biblicamente, ética cristã tange a todos os parâmetros, áreas e níveis da nossa vida. A rainha de Sabá observou tudo, até o jeito de arrumar a mesa. Até o jeito de arrumar a mesa. Você me entendeu? Diga amém. Mas eu chego lá, deixa eu falar só o primeiro ponto da mensagem e a gente conclui, tá? Então, dentro dessa questão da ética e do comportamento cristão, e nós vamos falar um pouco de boa reputação, honra e boa reputação. Eu já disse aos irmãos que eu não ando com pessoas que não se preocupam com o que os outros pensam delas. Agora deixa eu equilibrar a balança. Eu não me guio pelo que os outros pensam de mim, senão eu fico doido. Mas eu não posso ignorar o que os outros pensam ao meu respeito, porque o que os outros pensam ao meu respeito pode ter coerência, pode ter fundamento. Alguém pode ter visto o que eu não vi. Então, se ouço, analiso, é válido, é procedente, é coerente, edifica, é verdadeiro, é honesto, a intenção é me ajudar. Isso se diz respeito à reputação. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 16 que um dia Jesus reúne os apóstolos e diz assim: o que dizem os filhos dos homens acerca do Filho do Homem? Vamos traduzir a pergunta? O que estão falando ao meu respeito por aí? Essa foi a pergunta de Jesus. Porque isso se diz respeito à reputação. Credibilidade é um bem que cartão de crédito não paga. Credibilidade é um bem que dinheiro na conta não paga. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3, quando Pedro orienta o grupo apostólico na escolha de diáconos, ele diz assim: homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Então, andar com alguém que não se importa com o que os outros pensam é um risco, porque esse tipo de gente é inconsequente, não mede as coisas. Eu já me encontrei com gente famosa em aeroportos, lembro de uma ocasião específica, que o comportamento daquele irmão estava tão feio, tão absurdo, que eu falei com ele: se você não parar, eu vou me levantar e vou me afastar de você, não vou ficar sentado na cadeira contigo.
Dentro do avião, numa outra ocasião, tinha uma banda gospel fazendo algazarra na fileira de trás, importunando uma aeromoça bonitinha. Eu tenho CD dos caras no meu carro. Eu me incomodei a tal ponto que eu levantei e falei assim: olha, desculpa eu me apresentar, eu sou pastor, conheço vocês, ouço vocês no meu carro, o comportamento de vocês está feio e não testemunha de Jesus dentro desse avião. O nome disso é reputação. Cuide da sua, valorize a sua, trabalhe a sua reputação, zele dela, não deixe o diabo atacá-la. Aliás, o próprio ambiente jurídico já está tratando dessa coisa de maneira muito cuidadosa, rígida. Caluniar alguém, difamar e perjurar é crime. Porque a reputação de alguém é patrimônio que não pode ser manchado. De modo que o caluniado, o perjurado ou o difamado tem direito a se defender. Inclusive, um juiz outro dia deu uma sentença no Rio de Janeiro favorável ao acusador, porque o acusado não tomou a atitude de se defender, partindo do princípio de que aquele que é inocente não se cala diante de um ataque. Então, cuidar da sua reputação é zelar pelo bom nome de Jesus. O Senhor diz assim, Tiago capítulo 2 versículo 7: aqueles que blasfemam de vós, blasfemam do bom nome pelo qual sois chamados. Então, a sua reputação está relacionada com o testemunho do Evangelho. Quando alguém mexe com a sua reputação, está mexendo com o testemunho do Evangelho. Alguém está me entendendo? Diga amém. Tudo bem aí? Pode continuar? Então provoca seu irmão do lado e diz para ele: sua reputação é um tesouro. E isso é ética. Sua reputação é um tesouro. E olha, igreja, não se mexe com a reputação de ninguém. Se você não gosta de alguém, é uma questão particular sua, mas a reputação desse alguém não pode ser tocada sob qualquer hipótese. Terminou o relacionamento, terminou o casamento, terminou o namoro, terminou o noivado, e sai por aí rasgando com a moral da figura X. Isso não é comportamento cristão. Rompeu a sociedade, acabou a amizade e sai estragando a vida de alguém. Tem gente que enquanto é amigo confidencia tudo, de repente brigou, agora que brigou, eu saio jogando os teus segredos fora, porque afinal de contas eu fui teu amigo e conheço os teus segredos. Isso não é caráter de cristão, nem para mundano serve, quanto mais para quem se diz servo do Senhor Jesus. Está muito ruim ouvir isso aí? Alguém chegou para mim um dia e disse assim: pastor, eu sei que falam muito mal de mim para o senhor. Para mim? Sim, senhor. Fala não. Fala não. Olha para cá. Ninguém fala mal de ninguém para mim. Fala não. E agora eu mudei de postura. Antes eu dizia: cala a boca por favor, não quero ouvir. Agora não. Se chegar falando, eu pego o telefone na hora e ligo para a figura. Ó, estão dizendo isso aqui de você, vem cá, que é para a gente esclarecer. Ah, mas é na tampa. Na tampa. Porque esse espírito de fofoca que precisa mexer com a credibilidade dos outros, com a reputação dos outros, isso é uma malignidade. Esses dias chegou na minha casa um pastor de um outro ministério aqui em Feira de Santana. Ele estava caminhando na praça,
e eu me encontrei com ele, sentamos, começamos a conversar. Ele disse: de vez em quando alguém chega lá na minha igreja e diz assim: você sabia que o pastor Josué Brandão falou isso e isso e isso de você? Eu falei: é mesmo, pai? De vez em quando alguém chega e diz. Aí eu digo assim: irmão, interessante, eu abracei ele hoje de manhã, ele não me disse nada. Você tem certeza? Ainda bem que esse camarada também tem a mente curada, a alma sarada, porque se não tivesse, a contenda estava semeada. Quando a sua alma é sarada, ninguém consegue jogar areia na ferida, porque a ferida foi curada e você está em paz com Deus. Não mexe com a reputação de ninguém. Aí eu entro numa outra questão para encerrar. Você ouve a confidência de alguém. Ser pastor é lidar com a confiança que as pessoas te dão. Camarada chega no gabinete e conta para mim a sua particularidade. Conta para um pastor o seu segredo. E depois o pastor chega em casa e conta para a mulher. Encontra com outro pastor e compartilha com outro pastor. Conta para o filho. Ou então no dia que estiver nervoso com aquele irmão, coloca a boca no trombone. Isso é uma vergonha. Isso não é coisa de pastor que se respeita. Pastores têm que saber que a alma da ovelha tem que ser protegida, preservada, zelada. Às vezes você sofre o dano por ter protegido o segredo do indivíduo, mas se você sofre o dano, conversa com Jesus que te colocou na missão e na função, mas não quebre a confiança que foi depositada em você. Em você. Não quebre. Sem querer magoar ninguém, e sem me sentir, obviamente, mais crente e mais credo do que ninguém, mas de vez em quando eu recebo gente de outras cidades para ser atendido, para atendimento. Meu irmão, você congrega onde? Igreja tal. Quem é seu pastor? Fulano. Por que você não procurou seu pastor? Porque se eu falar com o meu pastor, amanhã a minha cidade sabe. Quebra o princípio ético. Não pode ser assim. Ei, aquilo que você ouviu de alguém, se você pode ajudar, ajude. Se você não pode ajudar, apenas ore. Mas nunca exponha ninguém por razão nenhuma. Você é cristão. Diz aí para o seu vizinho: você é cristão. Nós temos atendimento pastoral. Alguns pastores atendem no gabinete. Quando eles saem do atendimento, eu não me aproximo deles para dizer assim: qual é o problema do irmão aí? Nunca. Pode acontecer do pastor precisar do meu apoio para dar uma orientação. Pastor, a situação, eu preciso de uma opinião só para dar uma orientação para alguém. Qual é a situação? Ele me confidencia a situação para que eu ministre uma palavra de orientação, e o assunto permanece entre nós. Outro dia alguém chegou para mim e disse assim: eu vou contar um segredo para o senhor, mas por favor, pastor, eu não quero que ninguém saiba. É segredo? É. Já contou para mais alguém? É. E já, então não me conta. Ou não me pede segredo. Não me pede segredo daquilo que você já disse para outra pessoa, porque eu posso me responsabilizar pelo meu princípio ético, mas não posso me responsabilizar pelo princípio ético do outro. Reputação, isso é bíblico. Deixa eu concluir com mais uma referência. Vamos para a Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2 até o versículo de número 7. Isso é culto de doutrina. Paulo diz assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, porém, que o bispo, o pastor, o presbítero, o líder seja irrepreensível,
Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não beberrão, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do maligno. Preste atenção, é preciso que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Isso é reputação. Porque isso tem a ver com a sua honra. Nós vamos voltar a estudar aqui em algum trimestre desse ano ainda sobre lei da honra. A igreja precisa desenvolver o princípio da honra, praticar. Sabe essa miséria que nós estamos vivendo nesse país hoje? Cultura da desonra. Governantes não honram governados, que por consequência não honram seus governantes. Alunos que não honram professores, jovens que não honram idosos, filhos que não honram os pais, pais que não honram os filhos, cônjuges que não se honram, igrejas que não honram pastores, pastores que não honram rebanho. Vira um tapete de retalhos, e o diabo faz uma bagunça no meio disso. Mas a igreja precisa trabalhar com honra, porque Deus é glorificado nisto. Então isso é comportamento cristão. Nós vamos continuar na próxima terça. A rainha de Sabá, é interessante isso. Nós vamos tomar pé desse versículo. Ela não observou os milagres de Salomão. Não cita a oração de Salomão, não cita a pregação de Salomão, não cita a espiritualidade de Salomão. Ela viu a mesa, as vestes, o jeito de se comportar na casa do Senhor. E por causa disso, ela começa a louvar, dizendo: bendito seja o teu Deus, bendito seja o teu Deus. As pessoas louvam a Deus quando veem que o nosso comportamento reflete algo de excelência e que glorifica o nome de Jesus. Como está a sua casa? Eu lembro, vou ver como é que eu conto isso. Funcionário do IBGE, fazendo levantamento, chegou na casa de um membro da nossa igreja. Estou contando porque ele me contou achando graça. A bagunça estava tão grande na casa, e o pior, não era um dia de faxina, era um hábito da casa, que quando abriu a porta, ele disse que o funcionário do IBGE botou o pé assim no batente da porta e não entrou, e fez assim: o Katrina passou aqui, foi? Lembra do Katrina? Aquele furacão que destruiu New Orleans. O Katrina passou aqui? Porque falta organização. Por causa da falta de organização, você está comprando coisas que você já tem dentro de casa. Por falta de organização, você está comprando o produto que você tem no estoque. Estou falando com experiência própria. Nós mudamos para cá, tem muita coisa ainda sendo arrumada. Esses dias chegou uma lista de coisas para comprar. Irmão, dá uma olhadinha, você não tem aí? Não tem, pastor? Olha, já olhou? Olha de novo. Mas pastor, já olhou? Já olhou naquele canto? Não, senhor, mas olha lá.
Quando chegou lá, tinha com sobra. Então faz um favor, organiza o almoxarifado, cataloga tudo, faz um controle, para não ficar comprando a lâmpada que já tem, o fio que já tem, o encosto que está guardado, porque desorganização te faz gastar mais do que é necessário. Nós vamos falar disso. Essa semana, a gente só volta a falar desse assunto terça-feira, mas já guarda aí, estamos falando de ética postural. Ore acerca da sua reputação e da sua honra, e ore diariamente e diga para Deus: Senhor, não deixa o diabo atingir a minha honra e a minha reputação. Não deixa o diabo macular a minha honra e a minha reputação. Fica de pé, por favor. Você é um representante do céu, você é um representante do reino, você é um representante de Jesus. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A Bíblia diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Comprou, paga. Não pode pagar, vai no credor, se apresente. Não pode pagar o salário no dia, senta com o servidor, com o funcionário, com o colaborador. Não fica levando a vista grossa. Ai, tem muita coisa para a gente receber de Deus. Eu vou orar. Eu vou orar. Vou orar com você. Vamos orar uns pelos outros. Você vai clamar agora a Deus pela sua honra, a sua reputação. Depois você vai orar pela pessoa do seu lado, pela honra dela, pela sua reputação. E nós vamos repreender, em nome de Jesus, toda estratégia do diabo de gerar escândalo, de macular o evangelho, de destruir a moral das pessoas. Nós somos uma igreja. Se o irmão está bem, eu estou bem, porque como igreja nós somos família, nós somos corpo. E se alguém está sofrendo pedradas, a gente não pega a pedra para tirar também, a gente deita em cima, faz uma muralha humana para proteger, poupar, porque o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Disse Jesus, porém eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando Davi estava fugindo de Absalão, e a Bíblia diz que Simeia começou a pegar terra e jogar em Davi, simbolizando maldição, praga, e amaldiçoando a Davi, praguejando a Davi, xingando a Davi. A Bíblia diz que os homens de Davi o cercaram, fizeram uma muralha humana em torno dele, para que as pedras não lhe acertassem. No outro dia, quando um gigante veio para matar a Davi, Absai entrou na frente, matou o gigante. E os homens de Israel lhe chamaram e disseram: nunca mais tu sairás à frente da batalha, para que não seja apagada a lâmpada de Israel. O que eles estavam entendendo era: se você morrer, Davi, o exército desbarata. Se você for atingido, o exército se desorganiza. Irmãos, nós precisamos proteger uns aos outros. Quando Deus conversa com Caim e pergunta: onde está o teu irmão Abel? Caim, que acabara de matar a Abel, diz assim: sou eu porventura guardião do meu irmão? Benihim faz um gancho nessa resposta de Caim para dizer que aquele que não é guardião do seu irmão é assassino dele. Porque se eu não te mato, mas deixo que te matem, eu estou participando do crime.
eu te protejo, você me protege, nós nos cobrimos com oração, com apoio, com companheirismo, e o nome de Jesus é glorificado. Dá uma olhada no irmão do seu lado, na irmã do seu lado, e diz para ele ou para ela assim: conta comigo, conta comigo. Conta, estamos juntos. Se eu nada puder fazer, no mínimo a gente atravessa o riacho juntos. Lembro de um irmão que era uma luta na igreja onde meu pai pastoreava. Ô irmãozinho abençoado, ô Jesus. Eu era muito jovem, e eu disse um dia para meu pai: porque o senhor não manda esse irmão embora, exclui esse irmão, tira esse negócio da igreja, pelo amor de Deus. Eu não sei para que meu pai me disse aquela resposta, não sei para quê. Ele fez: no dia que você estiver no lugar que eu estou, você vai entender. Eu não sei para que ele disse isso, irmão. Mas um dia foi abrir um trabalho lá no garimpo, subindo a serra da Carnaíba, que meu pai chegou na igreja e perguntou: quem vai comigo? Ninguém levantou a mão. E aquele irmão atribulado disse assim: eu vou, pastor. O pastor quase desiste da viagem. Mas quando chegava no pé da serra para começar a subir, tinha um riacho, e o riacho estava em lama, e meu pai começou a dobrar a calça para atravessar a lama, e o irmão falou: o senhor está dobrando a calça por quê? Meu pai disse: para atravessar o riacho. O irmão disse: não, senhor, pastor meu não pisa na lama não, suba no meu ombro que eu vim para atravessar o senhor na lama. Nós precisamos estar prontos para dar o ombro para alguém na hora da lama, atravessar com alguém na hora da dificuldade. Ei, você é elo de Deus para a vida de alguém. Você é elo da providência de Deus para a vida de alguém. Você foi chamado para ser bênção na vida de alguém. Pai, oh Pai, graças te damos por tua palavra, graças te damos por tua presença. Oh Senhor, nos colocamos diante de ti, clamando pela nossa reputação e honra. Vivemos num mundo tão mau, que jaz no maligno. Vivemos em meio a pessoas que perderam o temor do céu, que não respeitam a Deus nem aos homens. Mas Pai, a nossa oração agora é pela honra e reputação desse homem, pela honra e a reputação dessa mulher, dessa moça, desse casal. Quantas vezes o diabo distribui ataques de todas as frentes para destruir a credibilidade, o bom nome deste homem, desta mulher. Quantos ataques a tua igreja sofre, Senhor, quantos ataques esta igreja tem sofrido na missão de destruir o bom nome, a boa reputação, a boa fama. Socorre o teu servo, socorre a tua serva. Se o teu filho está perdendo o bom nome, a credibilidade, por causa de um momento na vida, de uma crise, de uma circunstância, de um tempo, eu peço, Senhor, entra com socorro na vida do teu servo, entra com socorro na vida da tua serva, salva o teu filho desta areia movediça. Dá socorro e abre a nossa visão
para compreender o que em nós precisa ser arrumado, organizado, no projeto que o Senhor nos deu, seja na empresa, seja na casa. Em nome de Jesus, nos educa. Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso pedagogos, Tu és o nosso discipulador. Nos educa, nos ensina, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, e diz para ele assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não vai deixar você tropeçar, resvalar, deslizar. Pode sentar um pouquinho. 1 Samuel capítulo 2 versículo 9. Ana diz assim: o Senhor guarda os pés dos seus santos para que não escorreguem. O Senhor guarda os pés dos seus santos para que não escorreguem. Amém? Em nome de Jesus. Terça-feira a gente continua. Se Jesus não voltar daqui para lá, se Ele voltar daqui para lá, aí não precisa. Estaremos na sua eterna glória. Amém?